Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse incrível lançamento de Edições Vida Nova, Pregando Cristo em Toda a Escritura, de Edmund Clowney. Edmund Clowney foi professor no Westminster Theological Seminary, professor emérito, e tem um trabalho muito forte nessa área de pregação e tal. Foi professor, inclusive, de alguns figurões que nós temos na teologia e atualmente, como, por exemplo, Tim Keller. E Edições Vida Nova lança agora, então, esse livro que o autor tem a preocupação de incentivar o leitor, e aí é direcionado tanto para pastores, quanto para seminaristas, quanto também professores de escola dominical, e podemos dizer até mesmo para o cristão leigo, né? Ou seja, aquele que não tem uma formação oficial, por causa da linguagem simples e direta que o autor usa, e ele é indicado então para essa gama aí variada de público, porque a intenção do autor é como o nome, o título do livro aqui na capa já diz, ele quer incentivar, ele quer instruir ao seu leitor a que pregue Cristo em toda a Escritura, do Gênesis a Apocalipse, mostrando aí esse caráter cristocêntrico da palavra de Deus, que deve então ser passado, ser transmitido na pregação. O livro é dividido em 15 capítulos. Os dois primeiros capítulos, eles são então mais teóricos. É onde o autor vai apresentar a sua teoria, vai apresentar a sua ideia, vai mostrar aí o seu caminho que ele percorre para assim então ter essa noção, aprender essa noção de apresentar Cristo, pregar Cristo em todos os livros da Bíblia, em toda a Escritura, não só pensando em livros, mas pensando no caráter progressivo da revelação bíblica e como que Cristo então está presente e conectado em cada uma dessas partes. Essa é a ideia dele. Então os dois primeiros capítulos se ocupam disso. Depois, os outros 13 capítulos restantes são exemplos de sermões que o autor pregou, aonde então, nos dois primeiros capítulos, ele te mostra a teoria, ele te mostra o passo a passo, o beabá, como fazer. Depois, nos outros 13, ele dá exemplos de sermões então que ele pregou, aonde está demonstrado, está aplicado então essa técnica, essa ideia que ele quer passar. E é interessante porque desses 13 sermões aqui, você tem sermões então nos evangelhos de Lucas, você tem sermões no livro de Gênesis, você tem sermões no livro de Êxodo, sermões em Josué, em 2 Samuel, nos Salmos, ou seja, mostrando que essa variedade então de gêneros literários da Escritura Sagrada abarcam sim, encaixam sim a pessoa de Cristo em todos os seus temas. O primeiro capítulo, chamado aí Cristo em Toda a Escritura, o autor então, ele vai mostrar pra gente a tese, mostrar pra gente a ideia. E para ele mostrar essa ideia então, ele precisa primeiro deixar uma coisa bem clara, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele começa então com um parágrafo ali, uma parte curtinha, mas aonde ele reafirma a divindade de Cristo, e ele vai reafirmar aqui a divindade de Cristo baseado na ideia então de que a Escritura Sagrada se refere a Cristo com os mesmos termos, os termos equivalentes aos quais os escritores utilizavam para se referir a Deus no Antigo Testamento. E aí ele vai mostrar que Cristo é o Senhor da aliança por causa disso, ele é divino. E é importante ele partir disso porque se a ideia é focar nesse viés, né, cristocêntrico, ainda que para os cristãos aí mais ortodoxos e tradicionais não há nenhuma dúvida, né? Ou melhor dizendo, não há ninguém que nega que Cristo Jesus é divino, mas ele precisa reafirmar isso para mostrar que existe um objetivo de ser, existe um motivo pelo qual então se deve pregar Cristo em toda a Escritura. Cristo é o Senhor da aliança, esse é o ponto de partida. E dentre esses
caminhos que ele vai percorrer, ele vai trabalhar muito aqui também, por exemplo, a questão de tipologia. Por que é interessante ele trabalhar com essa questão de tipologia? Para mostrar, então, como que o Antigo Testamento, ele fala de Cristo, como que Cristo está presente no Antigo Testamento, como que Cristo, então, ele é o antitipo desses tipos que nós temos, então, na Velha Aliança. E é interessante porque ele mostra como que alguns meios aí, por exemplo, da teologia reformada têm certos receios e lidam com essa ideia de tipologia meio com um pé atrás e tal, por causa de alguns excessos que a gente tem. Mas fato é que esses excessos, eles não podem, então, excluir a ideia de que sim, tipologia é algo bíblico, é algo que está na Escritura Sagrada e que sim, deve necessariamente apontar para Cristo. E quando nós, então, identificamos isso no texto bíblico e expomos o texto bíblico por meio da pregação dessa forma, mostrando toda essa realidade, nós estamos sim pregando Cristo. Cristo está presente ali, faz parte dessa revelação divina, faz parte dessa presença de Cristo em toda a Bíblia. E usando aqui as palavras dele, ele vai dizer que, olha, na página 32, ciente das alegorias arbitrárias de Orígenes, os expositores reformados com frequência procuraram evitar a tipologia. Um professor do seminário onde estudei nos ensinou a identificar como tipos no Antigo Testamento somente aquelas coisas identificadas como tipos no Novo Testamento. Sem dúvida é uma regra segura. Se o Novo Testamento identifica algo como um tipo, podemos interpretá-lo assim. Contudo, isso é mais ou menos como dizer que só é possível encontrar soluções para os problemas de matemática olhando as respostas no final do livro, já que você não tem a mínima ideia do que fazer para resolvê-los. Chegar à conclusão de que jamais conseguiremos ver um tipo em que o Novo Testamento não identifica como tal é confessar a falência hermenêutica. Sabemos que os autores do Novo Testamento de fato identificaram tipos, mas admitimos que não é possível saber como o fizeram. Parece não haver princípios discerníveis a serem seguidos. Então, de novo, ele mostra esse receio e como que havia esse cuidado entre a teologia reformada de lidar com tipos, mas ele busca abranger um pouco mais essa questão. A partir da página 23, ele vai mostrar que ainda dentro dessa área de tipologia, a ideia de simbolismos. Ele vai trabalhar a ideia de simbolismo cerimonial, simbolismo oficial e simbolismo histórico. Sobre simbolismo cerimonial, ele vai dizer o seguinte, olha, o simbolismo cerimonial no Antigo Testamento recorre à distinção fundamental entre o puro e o impuro. A comparação do pecado à sujeira está associada à necessidade de limpeza para que seja possível a aproximação das coisas santas ou do Senhor Santo. E aí quando ele parte para falar do simbolismo oficial, a ideia de simbolismo oficial, segundo o autor, é de que, oficial aqui no sentido de ofício, né, obviamente, é a ideia então de que, por exemplo, quando Davi nos Salmos, ele vai falar, ele vai fazer algumas profecias, por exemplo, Davi não está se referindo a ele como um indivíduo. Ele está falando ali, por exemplo, como o ungido do Senhor. Então Davi ele se torna uma figura de alguém que viria, por exemplo, como o Messias nos salmos messiânicos, né? E no simbolismo histórico, a ideia do autor aqui é mostrar que, por exemplo, ele vai citar aqui a passagem onde Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. E ele vai mostrar que aquilo ali não é simplesmente uma história de Deus provando a fé de um indivíduo no Antigo Testamento, no caso Abraão. Ele diz assim, olha, há mais aqui do que simplesmente um teste de fé para Abraão. O ponto central é o significado do sacrifício de Isaque. Ele e não Ismael é a semente da promessa. É impossível que Isaque seja destruído. A redenção virá por meio da semente prometida. Então, ou seja, tem mais coisas aí por trás dessa ideia. E por que ele trabalha com essa ideia desses simbolismos? Porque, de novo, mesmo nesses simbolismos, a confirmação, aquilo que está por trás, o alvo desses simbolismos é Cristo. Sempre é Cristo. Então, por exemplo, a questão do simbolismo cerimonial, a pureza verdadeira se encontra em Cristo. A questão do simbolismo oficial, o salmista ele se refere a Cristo, ao ungido, ao Messias. A questão do simbolismo histórico, essas histórias apontam para Cristo, Cristo é o centro delas. Então, mais uma vez,
todo centralizado em Cristo, tudo cristocêntrico. E aí, a partir da página 47, o capítulo 2 aqui, denominado Preparando um Sermão que Apresente Cristo, depois de apresentar essa ideia teológica, essa comprovação teológica, ele vai mostrando aqui mais ou menos como um passo a passo, ou mais ou menos como elementos que não podem faltar num sermão cristocêntrico. Então, por exemplo, ele vai citar aqui, dentre as várias coisas, como a ideia que Cristo, ele mesmo, o Senhor, é quem fala na pregação. Então não é o pregador que chama, que convida, mas é Cristo que fala. E isso tem que estar na mente do pregador quando ele está ali expondo o seu texto. Depois ele vai apresentar aqui uma ideia de como estruturar esse sermão, então, a divisão ali entre explicação, aplicação e tudo mais, tendo, de novo, sempre Cristo em mente. E a importância de se pregar, então, textos narrativos, a importância de se pregar textos doutrinários, enfim, a importância de mostrar Cristo em tudo isso. É bem legal, gente. Como eu disse, é um texto simples, é uma leitura bem fluida e ainda tem vários sermões como exemplo, então, de como fazer isso que o autor propõe aqui no seu livro, mas é um livro que vai ajudar muito. Se você prega, se você ensina, dá aula de escola dominical e tudo mais, se você prega esporadicamente na igreja, é uma excelente ferramenta para te conduzir, para te guiar nessa noção, então, que é essencial para a nossa pregação. Cristo está presente em toda a Escritura e nós precisamos expor isso. Aí, mais um lançamento de edições Vida Nova, pregando Cristo em toda a Escritura. Edmund Clooney, esse é o nosso vídeo de hoje. O link, como sempre, vai estar na descrição aqui desse vídeo. Você comprando por esse link, você contribui com o nosso canal. E não se esqueça daquelas coisas de sempre, né? Curtir, compartilhar aí, né? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho aí para receber as notificações, para ficar por dentro de tudo que a gente lança por aqui, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.